Voltando então para mais uma parte da nossa aula online. Para a Kodali, a criança ela tem assim uma dificuldade muito grande ao reproduzir os microtons. Lembram que durante as aulas presenciais eu expliquei para vocês que nós da cultura ocidental cantamos de acordo com os tons da música. E enquanto que os indianos eles usam muitos microtons. O que são os microtons? São aqueles pequenos intervalos que o nosso ouvido ele não consegue distinguir, ele não consegue perceber a frequência exata desses chamados microtons. Pitágoras de Samos, na Grécia Antiga, ele atribui, né, por exemplo, de uma nota a outra, ele acredita que tenha, por exemplo, do Dó para o Ré, ele acredita que tenha a existência de 5 comas, que são esses pequenos microtons que o nosso ouvido ele não consegue identificar e captar, e é muito difícil de você reproduzir isso automaticamente, né? Você precisa de muita técnica, por isso que a música indiana ela é riquíssima nesses microtons. E o Kodali, ele acreditava que a criança ela tinha dificuldade em representar esses microtons. Então ele vai propor que sempre ao cantar, ao trabalhar com coral infantil, as crianças devessem cantar apenas, começar com melodias que trabalhassem no intervalo de segunda, nunca em intervalos maiores. Por exemplo, Sol, sol, lá, lá, sol, sol. Sol, lá, sol, lá, sol. Isso é um intervalo de segunda, certo? E aos poucos você ia acrescentando ali um intervalo de terça, por exemplo. Sol, sol, si, si, sol, sol, si. Sol, sol, lá, lá, sol, sol, sol. E ele pedia também que as crianças, ao fazer esse exercício, quando ele tocava lá no piano, ou ele dava a altura assim, para as crianças imitarem a voz dele, ele pedia que as crianças fizessem gestos. Então é muito comum, no vídeo inclusive aparece a menininha fazendo lá o gestinho, o solfejo, o cantar as notas com as mãos, né, o trabalhar. E nós vamos começar a estudar sobre o Manosolfa. O Manosolfa, que é esse método que ele se inspirou numa teoria do Guido de Arezzo, lá do período medieval, onde as igrejas não tinham assim um recurso para identificar a afinação das músicas antes da afinação temperada, né? Que veio fazer sentido apenas no barroco. Então, o Guido de Arezzo, isso foi atribuído a ele depois, né? Ele cria esse Manosolfa, que na verdade não era Manosolfa, Manosolfa é um método do Kodali. A mão guidoniana ficou reconhecida então para representar a altura desses sons. Então ele pega, por exemplo, o ut e colocava uma tonalidade em cima dessa mão, para que o cantor, ao olhar para a partitura e identificando a primeira sílaba da missa que ele ia cantar, ele já conseguia identificar visualmente o tom daquela peça. E aí ele poderia cantar nisso. E é com isso que surge, um pouquinho depois, o que nós conhecemos hoje como partitura. A representação, né, a escrita simbólica das notas, das figuras musicais, certo?
E para nós encerrarmos esse vídeo, essa explicação, eu gostaria de propor a vocês uma atividade prática de criação, lembrando que eu valorizo muito o processo de cada um, e eu quero que vocês, desta vez, criem para mim um jogo musical, usando um dos parâmetros do som. Semana passada, vocês fizeram para mim a contação de história. Cada um escolheu um dos parâmetros do som e criou para mim uma história, usando recursos visuais. Dessa vez é a mesma coisa, só que agora é diferente. Nós não vamos trabalhar com a história, e sim com o jogo. Então, cada um vai criar essa metodologia ativa de educação musical. Cada um vai criar o seu jogo para atender crianças de primeira e segunda fase. Lembrando que é o pré, né? A pré-escola. Então, cada um aí pode escolher um dos parâmetros. Se o meu parâmetro for altura, grave e agudo, que jogo eu vou fazer para que a criança identifique, compreenda, mas ao mesmo tempo ela brinque com isso? Como que eu vou fazer para criar um jogo musical e aplicar dentro da minha prática escolar? Certo? Então eu espero que vocês sejam felizes aí nesse processo de criação. Tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê por aqui. Até mais. Tchau, tchau.